Antes de lermos a palavra, vamos orar, irmãos. Glorioso Deus, maravilhoso Pai, Tu és bendito, Senhor, Tu és bendito, Tu és digno de toda honra, Tu és digno de toda glória, Tu és digno de todo louvor e adoração. E é por esta razão que estamos aqui nesta manhã, Senhor, para adorar o Teu nome, para Te bendizer, para Te exaltar. Recebe, portanto, ó Deus, este culto que prestamos a Ti. Senhor, de coração limpo, de coração verdadeiro, estamos aqui, meu Pai, buscando a Tua face. Pai querido, ajuda-nos na nossa adoração e recebe, ó Pai amado, o que prestamos a Ti nesse instante. Ó Deus querido, ser com cada irmão e irmã aqui presente, aqueles que estão nos ouvindo também pela internet. Deus, abre os nossos olhos espirituais, ilumina o nosso coração para a mensagem que será pregada agora, meu Pai. Abre o nosso entendimento, meu Deus, esclareça-nos, Senhor, tudo aquilo que o Senhor quer nos falar. Quanto a mim, meu Deus, coloco-me diante de Ti apenas como um mero porta-voz, como alguém que vai dizer aquilo que o Senhor quer falar. Meu Deus, usa-me como instrumento na Tua mão e recebe esta glória que é Tua, não minha, Tua, Senhor, pois Teu é o reino, o poder e toda a glória para todo sempre, em nome de Jesus, amém. E ainda de pé, hoje nós vamos passear na Bíblia, tá? Vamos lá, vamos abrir a palavra de Deus em Êxodo, capítulo 4, versos 10 a 13. Êxodo, capítulo 4, versos 10 a 13. Eu vou ler, irmãos, porque tem outros textos que nós precisamos ler, tá? Diz assim as Santas Escrituras: E disse Moisés ao Senhor: Ó meu Senhor, eu não sou eloquente, nem até agora, e nem desde que falaste ao teu servo, mas eu sou lento de fala e de uma língua lenta. E o Senhor lhe disse: Quem faz a boca do homem? Quem faz o mudo, ou o surdo, ou que vê ou o cego? Não fiz eu o Senhor? Portanto, vai, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. E ele disse: Ó meu Senhor, envia, rogo-te, pela tua mão, aquele a quem enviarás. Agora vamos lá para Juízes, livro de Juízes, capítulo 6, versos 12 a 14. Juízes 6, de 12 a 14. Diz assim a palavra de Deus: E o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor está contigo, homem poderoso e valente. E Gideão lhe disse: Ó meu Senhor, se o Senhor está conosco, então por que tudo isto nos sobreveio? E onde estão todos os milagres, os quais os nossos pais nos contaram, dizendo, nossos pais nos contaram, dizendo, o Senhor não nos fez subir do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Versículo 14. E o Senhor olhou para ele e disse: Vai neste poder, e tu salvarás a Israel da mão dos midianitas. Não te enviei eu? Agora nós falei para vocês que a gente ia passear hoje. 2 Reis, capítulo 4, verso 1 e 2. 2 Reis, capítulo 4, verso 1 e 2. Diz assim a santa palavra do Senhor: Ora, clamou ali uma certa mulher das esposas dos filhos dos profetas a Eliseu, dizendo: O teu servo, o meu marido, está morto. E tu sabes que teu servo verdadeiramente temia o Senhor. E o credor veio para levar consigo aos meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu disse a ela: O que farei por ti? Conta-me, o que tens na tua casa? E ela disse: A tua criada não tem nada na casa, além de uma botija de azeite. E agora o último texto, irmãos. Último texto. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 8,
versos 2 a 5. Marcos 2, 8, de 2 a 5. Diz assim a palavra de Deus: eu tenho compaixão da multidão, porque já estão comigo há 3 dias, e não tenho o que comer. E se os deixar ir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porquanto vários deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam: de onde poderá um homem satisfazer estes homens com pão aqui no deserto? E ele perguntou-lhes: quantos pães tendes? E eles disseram: 7. Podemos assentar, meus irmãos? O título da mensagem de hoje é Atitudes que Matam. Atitudes que matam. E no decorrer da nossa vida cristã, nós podemos, infelizmente, aceitar ou ter posturas que podem nos afastar de Deus. E se nós persistirmos e continuarmos e insistirmos nessa postura, podemos ter a nossa morte espiritual decretada. A Bíblia nos traz uma advertência lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, quando diz: não extingais o Espírito, não apagueis o Espírito. E isso porque nós temos o poder de fazermos calar o Espírito Santo em nossas vidas. Então determinadas posturas, determinados comportamentos podem nos levar a isso. E eu gostaria de comentar sobre aquilo que Deus colocou no meu coração. A mensagem de hoje é muito simples, como é a palavra de Deus. A palavra de Deus é simples, né? Nada de profundidade teológica. Vamos falar de coisas simples. Jesus sentava, olhava a multidão e ele falava sobre peixe, ele falava sobre semente, ele falava sobre coisas simples. Então vamos conversar sobre coisas simples. Então, meus irmãos, o que nós vemos aqui? Nós vemos que nós fomos convocados. Nós fomos convocados para andarmos com Deus. Isso está lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso 15. No entanto, nesta caminhada podemos tomar uma postura incompatível com o que Jesus nos ensina e adotarmos atitudes que podem matar a nossa fé, a nossa esperança e a nossa dedicação a Jesus. Então, nós lemos aqui, no nosso primeiro texto, nós lemos aqui a história de Moisés, né? Todo mundo conhece bem, é uma história bem alardeada, né? De filme, novela, tem de tudo, com seus excessos evidentemente, mas todo mundo sabe perfeitamente quem foi Moisés e o que ele representou na história da raça humana. Então, olha só, Moisés, ele tinha o seu cargo no Egito. Sabemos pela história que Moisés era um comandante militar, inclusive. Flávio Joséfo, famoso historiador judeu, coladinho lá com os romanos, era o preferido dos imperadores. Esse camarada, ele relata empreitadas que Moisés fez, levando o exército egípcio ao sucesso. Um homem que matou um egípcio para proteger um judeu. Esse camarada, ele não tinha medo. Moisés não tinha medo. Moisés, ele era um cara acostumado a enfrentar lutas, era um cara voltado para lutas. E quando ele fugiu do Egito, por conta desse assassinato, ele foi parar lá nas terras de Midian. Chegando lá, ele fez o grande favor de ajudar umas donzelas, e elas ficaram muito encantadas com o favor que ele fez, porque como elas eram mulheres, e naquele tempo mulher e nada era a mesma coisa, os pastores que estavam na beira do poço, tá, impediam que ela pudesse descedentar as suas ovelhas. Eram pastoras, filhas de um sacerdote de Midian, chamado Jetro. E aí o que acontece?
Moisés apareceu ali e defendeu-as, né? Fazendo justiça ali naquele momento. E ele foi, tirou a água do poço como um perfeito cavalheiro, foi lá, deu água lá para as ovelhas, enfim, encantou as meninas. E elas foram correndo para o papaizinho delas dizer: pai, tem um camarada, um egípcio, que fez assim, assim, assim conosco. Aí Jetro, traz esse camarada para cá, traz ele aqui para nossa casa, para que ele coma pão com a gente. E o que aconteceu? A Bíblia diz que Moisés aceitou o convite, foi até a casa de Jetro. Jetro tratou muito bem. E aí nós vemos uma coisa muito curiosa lá no capítulo 2, no verso 21, que diz assim: e Moisés ficou contente em habitar com aquele homem, e ele deu a Moisés a sua filha Zípora, e ela lhe deu um filho, e ele chamou seu nome Gerson, porque ele disse: fui estrangeiro em uma terra estranha. Então o que aconteceu, gente? Ele foi para lá, se enturmou, amou o lugar e a hospitalidade que lhe foi prestada, e ainda por cima ganhou uma esposa bonita. Tinha um sogro que o amava, e aí esse sogro ofereceu para ele um trabalho, então ele passou a viver sob a aba desse sogro, cuidando das ovelhinhas do sogro. Ele tinha a vida que ele pediu para Deus: sossego, paz. Todos os dias ele ia cuidar do rebanho do sogro, naquela paisagem, eu sempre gosto de usar essa expressão, naquela paisagem bucólica do deserto, aquela coisa assim, aquele ouvido só balido das ovelhas. Era a vida que ele queria, família constituída, não faltava nada, comida na mesa, filhos. Então ele não queria mais saber de outra coisa. Mas um dia, ele viu um pequeno arbusto em chamas, uma sarça, e ele vê esse arbusto, né, essa arvorezinha, pegando fogo, mas não se consumia. E aquilo chamou a atenção dele. Falou: mas que coisa esquisita, deixa eu ir lá para ver. Quando ele se aproximava do local, ele ouviu um brado de Deus, falando: opa, para aí, tira as sandálias dos teus pés, porque a terra onde você está pisando é santa. E ele fez isso. Só que com aquele brado, imagina Deus falando, imagina a voz de Deus, assim audivelmente, ele caiu por terra e ficou prostrado diante de Deus. E aí Deus se apresenta para Moisés, fala quem ele é, diz que ele está atento ao clamor do povo dele no Egito, fala: Moisés, eu escolhi você para ir lá libertar meu povo. Ele disse: como é que é? Moisés, estou chamando você para ir lá libertar meu povo. E aí o que acontece? Moisés entra com uma série de desculpas, tentando demover Deus desse pensamento, porque na cabeça de Moisés, e aí que eu quero dizer para vocês, ele não estava com medo, ele não queria largar a boa vida que ele estava, a zona de conforto onde ele habitava. Moisés não queria desafios, Moisés não queria encarar coisas novas, porque Moisés estava muito bem aonde estava. Para pensar nisso. Mas Cleito, como é que você pode provar que Moisés, essas desculpas de Moisés foram nesse sentido? É só os irmãos lerem o que o texto diz, tá? Na primeira desculpa, que está lá em 2:11, Moisés desdenha do que Deus falou. Em 2:11, o que Moisés diz? O que Deus fala? Moisés, você vai lá, vai encarar Faraó e vai tirar meu povo dali. Aí Moisés falou: eu? Quem sou eu? Tadinho de mim. Eu ir lá na cara do Faraó, o homem mais poderoso da terra, o dono da maior tecnologia do momento, o cara que tinha o melhor exército do mundo. Eu? Esse cara vai cuspir em mim. Quem sou eu? Quem sou eu, Deus, para falar com Faraó? E Deus responde para ele: rapaz, quem está te enviando sou eu. Eu é que vou te enviar. Ele desdenha daquilo que Deus está falando para ele.
Lá no capítulo 3, verso 1, ele tem um pessimismo conveniente. Tá? Quando ele diz, aqui, deixa eu pegar aqui o texto, Gênesis 3, versículo 1, ele diz assim, bem interessante Êxodo 3, desculpa, irmãos, Êxodo capítulo 3, verso 1, diz assim: ora, Moisés estava apacentando, Êxodo 3:1, quando ele diz assim, eu anotei errado a referência, irmãos, espera aí que eu estou achando aqui. Sim, quando ele começa aqui no versículo, Êxodo capítulo 3, verso 13, e disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus que vossos pais me enviou a vós, eles me perguntarão, qual é o seu nome? O que direi a eles? E antes disso ele diz assim, como é que essas pessoas vão crer em mim? Eu não sou nada, eu sou um simples pastor de ovelhas. Porque 40 anos se passaram desde que Moisés deixou o Egito e foi habitar lá no deserto. 40 anos. Durante esses 40 anos, Moisés foi totalmente forjado, ele foi totalmente mudado em uma outra pessoa. E tornou-se essa pessoa que chega diante de Deus e diz, quem sou eu para chegar diante de Faraó? Antes ele não falava assim. E agora ele está dizendo o seguinte, esse povo não vai crer num simples pastor de ovelha. E Deus mais uma vez lhe responde, o que você tem na mão, Moisés? Eu tenho um cajado. Joga ele no chão, Moisés. Jogou o cajado no chão, transformou-se numa serpente, e Moisés fugia da serpente. Deus, pega ela pela cauda agora, e ela se transformou num cajado. Coloca a tua mão no seio do teu peito. A mão saiu branca, leprosa. Coloca de volta, a mão tornou-se limpa novamente. Estes sinais você vai mostrar lá. Se o povo ainda não crer, outros sinais serão feitos através do cajado que você tem nas suas mãos. Mas você vai fazer, porque eu estou contigo. Só que Moisés, na sua terceira tentativa, que está registrada aqui em 4:10, ele traz um pessimismo conveniente. Ele chega diante de Deus e coloca assim, Senhor, sou pesado de língua, olha, eu falo arrastado, né? Meu sotaque é aquele sotaque de interiorzão, pesado, o povo não vai me entender, eu não vou conseguir fazer as coisas, ou dizer as tuas palavras com exatidão, eles não vão compreender. Moisés lança a mão, tá, de uma coisa que fazemos muito, irmão, isso é corriqueiro no nosso meio, tá? Quando lançamos mão de algo pessimismo, mas para justificar convenientemente as nossas posições. Não vou hoje não, o céu como é que está bravo, vai chover, Brasil vai ficar alagada, já falei isso aqui, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro, não vou não. E por último, Moisés, diante do posicionamento fixo de Deus, ele disse, Senhor, quer saber de uma coisa? Manda outro, eu não vou. Deus não aceitou os argumentos de Moisés, aí Moisés não restou outra alternativa dele chegar para Deus e dizer assim, manda outro, Deus, eu não vou não. A Bíblia diz que a ira de Deus se acendeu naquele momento. Agora prestem atenção nisso. A ira de Deus se acendeu. E ele falou assim, olha, o teu irmão Arão está vindo encontrar com você agora, e ele é um cara muito eloquente, fluente. Então vamos fazer o seguinte, eu sou Deus para você e você passa a ser Deus para ele, e ele vai repetir as palavras que você colocar para ele, que serão as palavras que eu vou falar para você. Como Moisés viu que não havia mais escapatória para ele, tá? Ele permitiu e ele aceitou
essa questão que Deus colocou para ele. Mas olha só o tempo que foi gasto, perdido, tá? Em todas essas assertivas que Moisés fez. Volta a repetir, ele não estava com medo. Ele não queria era deixar a zona de conforto dele. Imagina só, Deus estava propondo para ele, olha só que proposta maravilhosa. Você vai largar essa vida boa que tu tem agora e tu vai se meter num lugar perigoso, vai encarar 3 milhões de pessoas, vai tirar essas 3 milhões de pessoas do Egito, que bem ou mal estão comendo e bebendo, vai para um lugar que eu vou mostrar para você, que é a terra que eu reservei para vocês, só que essa jornada é pelo deserto, tá? A água e a comida eu vou dar um jeito, eu vou operar um milagre. Então Moisés, imagine só, ele diante de uma situação dessa, olha o problemão que ele estava arrumando, a logística que estava na cabeça dele, porque ele se lembrou do passado, de como era o deslocamento de todos os seus soldados, de todo o exército. Ele sabia no que envolvia, nos víveres, enfim, ele imaginou o trabalho. Gente, como é que eu vou levar esse povo no meio do deserto? Eu vou deixar a minha vida confortável, eu vou deixar a minha zona de conforto para encarar algo que Deus está me propondo, que é simplesmente uma loucura. Nos esquecemos, irmãos, que quando Deus nos desafia, Ele não vem com desafio pequeno. Nosso Deus, Ele é grande, e o pensamento dele é maior ainda, e os objetivos dele são melhores e maiores ainda. E quando ele pega um simples cara, pastor de ovelhas, cheio de desculpa, e chega para ele e fala, você vai fazer isso, e dá para ele uma missão impossível. Tenta chamar qualquer estrategista hoje moderno, qualquer um do nosso tempo, e diga para ele, eu vou botar 3 milhões de pessoas nas tuas mãos, e você vai atravessar o deserto com elas. Agora, você vai dar teu jeito, você vai ter que dar água para Saturno e comida para eles. 3 milhões, irmão. O povo não estava nem aí. Eles queriam largar o jugo do Egito, eles não estavam nem pensando em comida, em água. Eles queriam sair do Egito. Mas Moisés não. Aonde eu quero chegar com isso? Aquilo que Deus me falou. A primeira atitude que nos mata é o nosso comodismo. É quando nós nos acomodamos à situação em que estamos vivendo. Deus, Ele é uma pessoa dinâmica. Deus, a Bíblia diz que Deus é vivo. É vivo. E a Bíblia diz que quando ressurgimos com Jesus, tá? Ressurgimos para uma novidade de vida. Gente, novidade de vida, segundo a perspectiva de Deus, não é um minuto repetido. Dá para vocês entenderem? Todos os minutos de todas as horas de nossa vida vão ser diferentes. Se isso não está acontecendo conosco, alguma coisa não está funcionando. E esse é o primeiro termômetro, meus amados, que precisamos olhar. Se sua vida está uma mesmice, e olha, estou falando isso para mim, por favor, tá? Se sua vida está uma mesmice, olhe, procure saber o que está acontecendo, porque Moisés estava acomodado, ele estava bem naquilo que ele estava fazendo. No entanto, Deus o chama e dá a ele um grande desafio. Mas é assim que Deus trata conosco, é assim que Deus faz conosco. Estava vendo o meu irmão agora ali, o irmão Paulo, conversar comigo. Para quem não sabe, o irmão Paulo tem um ministério de distribuição de Bíblias, e ele vai em regiões longínquas, distantes do nosso país, levar Bíblias. Ele voltou agora essa semana de uma viagem onde ele deixou 80, né, irmão? 80. E está programado para ir para uma tribo indígena bem distante. Tribos indígenas é no meio do mato, levar Bíblias. Ele já tem um cronograma montado. Desafio, irmãos, desafio.
Estamos vivendo um tempo de desafio, onde a igreja está sendo desafiada a todo instante. E nós estamos quietos, acomodados, vivendo a nossa vidinha boa. Vou à igreja, oba, aleluia, glória a Deus, e sai pulando, e sai gritando, amém, a paz do Senhor e tudo mais, mas a sua vida não sai disso. Não fazemos diferença nenhuma na história, não mudamos quadro algum. Será que é esta a proposta que Deus tem para nós? É esta a proposta de Deus para nós? Para esta igreja aqui, é para isso que Deus nos chamou e nos reuniu aqui hoje? Essa história de Moisés nos mostra exatamente isso. Estamos cheios de desculpas para Deus, até o momento quando chegamos diante de Deus e falamos: Senhor, manda outro, que não dá não, isso aí não serve para mim, manda outro. Meus queridos, atitudes que matam. Porque Deus vai falar com você uma vez, Ele vai falar com você segunda vez, só que você vai perceber que na segunda vez a voz do Espírito Santo não está tão alta quanto da primeira. Aí Ele vai falar a terceira vez e você vai perceber que a voz diminuiu mais um pouco. E nessa sequência, meus irmãos, se nós não tomarmos uma atitude sensata, essa voz se acala, ela se apaga. Lá em Gênesis, o Senhor diz: eu não vou mais insistir com o homem, porque ele só pensa em pecar. Deus está nos falando todos os dias. Nos fala quando lemos a palavra, nos fala quando ouvimos uma pregação, nos fala o tempo todo, nos fala na nossa oração, nos fala no nosso coração. Deus está o tempo todo nos desafiando, falando para você: e quem vai contigo sou eu, camarada. Ah, mas Senhor, sabe como é que é? Eu não sou muito chegado a evangelismo, sabe? Evangelismo não é minha praia, eu não sei falar. Aí Deus fala: vem cá, quem é que fez a boca do homem? Fala a mesma coisa que falou para Moisés, fala para mim, fala para você. Quando apresentamos para Ele as nossas limitações: ah, Deus, o meu tempo é tão curto, é tão escasso, o meu dia a dia é tão sofrido, tão complicado. Aí Deus chega para você: mas quem é o dono do tempo? É você? Você que é o dono do tempo? Temos que parar de dar desculpas, irmãos. Que nós encerremos isso hoje e que diante de Deus nós chegamos: Senhor, não vou dar mais desculpa. Qual é o teu querer? Qual é o teu mandar? Se lembra da mensagem passada? A mensagem passada disse o quê? Que nós somos escravos de Cristo. Escravos no sentido exato da palavra. Eu estou aqui para te obedecer. O teu querer é o meu querer. A tua vontade é a minha vontade. O que aconteceu com Moisés é o que acontece conosco hoje. Comodismo. Isso nos mata. Mas vamos lá, para a gente não demorar muito. Vamos para o segundo ponto. A segunda atitude. Vou tirar aqui. Assim, deixa eu completar essa primeira parte. Em Hebreus capítulo 12, verso 1 a 2, isso é importante que eu fale. Portanto, visto que nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado todo o peso e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a corrida que está proposta diante de nós. Existe uma proposta de Deus para nós. Corrida, algo dinâmico,
algo que nós temos que alcançar, algo que precisamos fazer. Nós temos uma missão, nós temos uma incumbência de Deus descrita na sua palavra. Nenhum anjo precisa chegar aqui para nós e dizer, é isso que você vai fazer. Não, nós já sabemos o que é que Deus quer que nós façamos. Lá em Salmos capítulo 15, verso 29, também lemos assim: porque por ti eu corri através de uma tropa, e pelo meu Deus saltei sobre um muro. Para pensar nisso. Contigo desbarato exércitos, contigo salto muralhas. Desafios, irmãos. Desafio. Deus te colocar na frente de uma multidão só de pessoas que se opõem a você e aquilo que você faz, aquilo que você prega. E você fazer como o salmista está dizendo: passei por eles, no meio deles, e com o Deus eu salto muros maiores. Desafio, irmãos. Somos desafiados e não vamos deixar a voz de Deus se apagar dentro de nós. Vamos aceitar esse desafio que o Senhor está nos colocando, porque é para isso que nós fomos feitos, foi para isso que nós fomos criados. Então não vamos nos acomodar com o nosso emprego, não vamos nos acomodar porque temos uma boa casa, porque temos comida na mesa todos os dias. Irmãos, Deus tem algo muito maior para nós. Vamos nos regozijar diante dele quando ele nos chamar. É um privilégio, foi o que eu falei também na pregação passada. Somos privilegiados porque Deus nos chamou. E lembrem-se, fomos convocados, é a expressão que a Bíblia diz. Ninguém aqui foi convidado, você não foi convidado, eu não fui convidado, fomos convocados para esse exército. Ponto 2. Eu chamo esse ponto 2 de juízo de valor. Juízo de valor. O que é o juízo de valor? Na realidade, nós temos dois tipos de juízo. Nós temos um juízo que é chamado de juízo de fato, e temos um juízo que é chamado de juízo de valor. O juízo de fato é um julgamento, é um juízo que você faz baseado em realidade, em coisas reais, naquilo que está acontecendo, naquilo que é empírico. Ou seja, eu não vou botar a mão nesta chama porque eu vou queimar minha mão. É fato, é realidade. Mas existe o juízo de valor, que é um juízo que está em cima de variáveis, que na maioria esmagadora das vezes, tá, não tem base alguma. Infelizmente, nós somos muito mão do juízo de valor. E vamos ver esse exemplo. Aonde? Lá com o nosso amigo Gideão. Tá? Olha só como é que Gideão diz, presta atenção. Interessante a declaração. O anjo se posta. Tá? Imagine só essa situação. Vamos lá, para todo mundo entender. Tá? Para colocar o texto de Gideão dentro de um contexto. Israel se desvia do Senhor. Então todas as vezes Deus levanta um juiz para comandar a nação, para botar a nação nos trilhos. Mas toda vez que esse juiz morria, voltava para o pecado de novo, insistia no pecado. E com isso Deus pegou Israel e jogou na mão dos midianitas. Então Israel era cercado por várias tribos. Essas tribos invadiam a nação, roubavam toda a colheita e todos os animais, e deixava Israel na penúria. Eles estavam passando uma fome extrema, porque não tinham o que comer. Gente estava morrendo de fome. Muitos perdiam todas as coisas. O camarada trabalhava o ano inteiro na sua lavoura, e quando ele colhia, vinham os midianitas e roubavam a sua comida, e não lhe deixava nada nem para o seu próprio sustento. Diante desse quadro caótico, desesperador, nós encontramos um sujeito escondido dentro de um lagar, malhando trigo. Ele está dentro do lagar, malhando trigo. O anjo se posta diante dele e diz para ele assim: o Senhor está contigo, homem poderoso e valente.
Aí olha o que Gideão diz: ó meu Senhor, se o Senhor está conosco, então por que tudo isso nos sobreveio? E onde estão os milagres os quais os nossos pais nos contaram? Parece igualzinho, meu Deus, eu estou rindo aqui porque me faz lembrar algumas coisas. E cadê os milagres que os nossos pais contavam? O Senhor não nos fez subir do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou. Parece com alguém, gente, né? Ah, Deus me largou, Deus me abandonou. Dessa vez Deus me jogou na pista, não tem jeito. O Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Parece nós falando. Agora você imagina o anjo ali na frente de Gideão, ouvindo essa ladainha, essa baboseira, sem sentido algum. Porque olha só o que a Bíblia diz. Olha só o que a Bíblia diz. Ele diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e nem o seu ouvido obstruído, para que não possa ouvir. Contudo, as vossas iniquidades têm feito separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados têm escondido a face dele de vós. Assim ele não ouvirá. Porque vossas mãos estão manchadas com sangue, e vossos dedos com iniquidade. Vossos lábios têm falado mentiras, vossa língua tem murmurado perversidades. Ninguém pleiteia por justiça, nem qualquer suplica pela verdade. Eles confiam em presunção e falam mentiras. Eles concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Foi Deus que abandonou Israel? Eu pergunto para vocês. Foi Deus que os largou? Foi Deus que os deixou? Se nós formos para Juízes 6:1, nós vamos ver o seguinte: e os filhos de Israel fizeram o mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão de Midian por 7 anos. Parem para pensar nisso. Não foi Deus que os abandonou, eles que abandonaram o Senhor, eles que saíram do caminho dele. Irmãos, deixa eu lhes dizer uma coisa, e esse texto me chamou muita atenção. Quem não está focado em Deus, quem não está fazendo exatamente aquilo que o Senhor Jesus determina dentro da sua palavra, está fadado a viver esse juízo de valor, que o Senhor me mostrou como a segunda atitude que pode nos matar espiritualmente. Quando você comete um juízo de valor, você vai estar no lugar errado, fazendo a coisa errada. Vou repetir. Quando você faz um juízo de valor da pessoa de Deus, é porque você está no lugar errado, fazendo a coisa errada. E como é que é isso? Aonde é que Gideão está? Num lagar. Lagar é lugar para malhar trigo, né? É assim que funciona. Lagar é lugar para se pisar uvas, irmãos, para fazer vinho. As pessoas colocavam as uvas ali, e naquele meio totalmente higiênico, as pessoas pisavam nas uvas para produzir o vinho. Lagar foi feito para produzir vinho. Lagar não é lugar para se malhar trigo. E quando você começa a fazer juízo de valor, é porque você está mal. Você está mal. Você está mal porque Deus me deixou, Deus me abandonou, as coisas não funcionam mais comigo da forma como deveriam funcionar. Irmão, irmã, se você está nesse ponto, arrependa-se enquanto ainda há tempo. Arrependa-se, volte-se para Deus e passe a ver Deus dentro da perspectiva dele. Não tente trazer Deus para a sua perspectiva. Isso foi uma coisa que eu estou aprendendo, não é que eu aprendi,
mas que agora, graças a Ele, pela misericórdia dEle, eu tenho entendido um pouco mais sobre isso. Antes eu tentava trazer Deus para a minha perspectiva. Trazer como a minha esposa fala, é colocar o Maracanã dentro do Maracanãzinho. Entendeu? Não tem como a coisa acontecer, não rola, não adianta. Não tente trazer Deus para a sua perspectiva, dizendo: poxa, Deus podia fazer isso para mim, por que Ele não está fazendo? Estava conversando um tempo atrás com uma irmã, e eu caí na besteira, na tolice, na idiotice, de chegar para essa irmã e dizer para ela: puxa, eu fico impressionado como você sofre. Olha, se eu fiz mal a uma pessoa na vida, eu fiz essa irmã, e eu pedi perdão a Deus depois, porque eu disse para minha irmã: como você sofre, você é uma sofredora. Olha, impressionante isso. Aí ela falou: sabe que a resposta dela para mim? Realmente eu sofro muito. Olha, eu sofro muito. Eu massageei o ego dela, eu apertei o coraçãozinho dela e fiz pulsar mais rápido. Meus irmãos, não podemos trazer Deus para dentro da nossa perspectiva, da nossa realidade, porque Ele é muito claro quando Ele diz: os meus pensamentos estão muito distantes dos pensamentos de vocês, assim como a terra está distante do céu, os meus pensamentos estão distantes dos vossos. Quando começamos a trilhar esse caminho, cuidado, desperta enquanto é tempo, antes que o Espírito Santo se cale dentro de você. Não deixe isso continuar mais. Não tente fazer esse juízo de valor como Gideão fez. Ah, Deus nos abandonou. Cadê os milagres? Cadê os milagres? Quantas vezes nos referimos a isso? Ah, Deus curou tanta gente, por que não cura a mim? Por que Ele não exerce essa cura agora? Por que essa porta não abriu ainda? Estou falando para mim, irmão. Estou falando para mim. Para o Cleiton que eu estou falando. Graças a Deus que Gideão entendeu a mensagem, se arrependeu daquele pensamento sinistro que ele estava tendo e fez o que fez. E durante esse caminhar dele, algumas coisas interessantes aconteceram. Ele fez o sacrifício monumental para Deus, matou os bois e pegou o jugo desses animais, usou como lenha, enfim, fez um altar para Deus. Deus está aqui, vou em frente, manda tocar a buzina. Aí tocaram a buzina e veio 32 mil homens, guerreiros poderosos, e Deus só vendo. Na primeira, o Gideão: olha só, o negócio está certo, não, manda esse pessoal para o rio, faz eles beber água, e lá eu vou separar. Não, primeiro você diz para esses camaradas quem é covarde e quem quer voltar para casa. 22 mil foram embora na mesma hora, ficou com 10 mil. De 32 caiu para 10, e ele estava fazendo conta com os 32, já montando estratégia em cima dos 32, teve que passar a borracha, pagar tudo e fazer estratégia com 10 mil. Só que Deus chegou para ele e falou: manda lá para o rio. E lá no rio Deus separou 300. É esse exército que você vai levar. Gideão botou Deus à prova algumas vezes, fez testes com Deus para ver se era isso mesmo, e Deus respondeu para ele. E os irmãos conhecem o restante da história, a vitória monumental que ele teve em cima de um exército poderosíssimo, com mais de 100 e poucos mil homens, 100 e poucos mil, e ele estava só com 300. Irmãos, juízo de valor. Primeiro, a nossa acomodação, a nossa mesmice, a nossa zona de conforto, e agora nosso juízo de valor. É tentarmos trazer Deus para dentro da nossa perspectiva. Mas vamos em frente. 2 Reis 4:1-2, nós vemos a história de uma viúva. Seu marido falece de repente e a deixa completamente desprovida. E aí ela olha para os filhos dela
como arrimos, como alguém que vai fazer a casa continuar a subsistir. Mas um belo dia, ela ouve o bater na porta da sua casa. Era um cobrador. Olha só, minha senhora, seu marido deixou uma dívida monumental, a senhora vai ter como pagar? Não, não tem como pagar, então eu vou levar seus 2 filhos para serem nossos escravos em pagamento à dívida. Então, um dia tal, eu venho passar aqui para pegar os meninos. A terceira coisa, irmãos, a terceira atitude que pode fazer com que nós possamos matar a nossa alma é o desespero. Essa mulher entrou em pânico. Tentem imaginar uma mãe recém-viúva, prestes a perder seus 2 filhos. Quem é mãe aqui, tenta imaginar esse quadro, se é que é possível. O desespero invadiu a alma dessa mulher. O desespero inundou o ser dela, deixou ela totalmente fora de si, e ela não sabia o que fazer. Foi exatamente no chefe do filho dela, ou do marido dela, que era Eliseu, o profeta Eliseu. Chega para Eliseu e conta a história para ele. Aí Eliseu diz assim: mulher, eu não tenho nada, você está nessa situação ruim, eu também estou. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho recursos, eu não tenho como te ajudar. Porém, me responde uma coisa. Porém, me responda uma coisa. O que você tem dentro da sua casa? Essa pergunta, ela é importante demais, meus irmãos. Porque o que acontece quando nós estamos no desespero? Não olhamos para a solução que Deus tem para nós. Existe uma solução para os nossos problemas, existe uma solução para as nossas dificuldades, que está nas mãos de Deus. Mas na hora do desespero, na hora da angústia, na hora do sofrimento, o que acontece? Não olhamos e nós não enxergamos essa solução. Vou contar uma experiência para vocês aqui. Certa feita, eu estava numa reunião de oração. Não uma reunião de oração, eu estava com uma irmã de oração. Eu estava orando com essa irmã. E lá eu estava nas minhas lamúrias, né? Igual Jeremias, mesma coisa. E aí, Deus chega e me fala o seguinte: olha o que Deus falou para mim. Olha a solução do lado dele. Ele não está enxergando a solução, está do lado. Essa irmã, ela olhava para mim rindo. Eu desesperado e ela estava rindo para mim. Olha, Deus está aqui me mostrando, irmão, a solução está do seu lado. E você não está conseguindo enxergá-la. Quando Eliseu fala com a viúva, ele a faz lembrar de uma pequena botija de azeite, num canto escondido da sua prateleira, lá na casa dela. Ela se lembrou apenas da botija de azeite. E quando ela chega para Eliseu, ela fala assim: olha, eu não tenho nada, mas eu tenho uma pequena botija de azeite lá na minha casa. Eliseu fala: faz o seguinte, pede emprestado vasilhas em toda a sua vizinhança, leva para dentro da sua casa, bota seus filhos lá dentro, tranca as portas da sua casa e comece a despejar o azeite nessas vasilhas que você pegou emprestado. Olha só, meus irmãos, uma pequena vasilha de azeite foi a solução que Deus deu para ela, mas que ela não estava enxergando. Ela não estava vendo aquilo na frente dela. E Eliseu despertou isso nela. Ela fez o que o profeta mandou ela fazer. E aí o que aconteceu? Ela ficou surpreendida em ver todos aqueles potes, aquelas vasilhas cheias até o topo. E ela vai comunicar isso a Eliseu. Agora sim, agora você vende isso, paga a sua dívida e vive do que sobrou. Solução dada por Deus. Solução dada por Deus. E quando desesperada, ela não conseguia compreender isso. Irmãos, o desespero nos impede de ver a solução de Deus. O desespero nos impede de ver a botija de azeite.
O Espírito Santo nos foi enviado por Jesus Cristo para ser o nosso ajudador, o nosso orientador, o nosso ensinador de justiça. É Ele que nos dá a direção. Desesperados, nós não podemos enxergá-lo, da mesma forma que a viúva não conseguia enxergar a pequena botija. Queridos, nós temos o Espírito Santo de Deus em nossos corações, dentro de nós, nas nossas vidas. O mesmo Espírito que pairava por sobre as águas, lá em Gênesis, se lembram? Ele pairava por sobre as águas. É esse Espírito poderoso que nós temos dentro de nós. E na hora do desespero é justamente para Ele que nós não olhamos. Olhamos para todas as circunstâncias, batemos em todas as portas, mas nos esquecemos que tem um Deus que está ao nosso lado. Vamos ver o que o apóstolo Paulo fala. É muito interessante o que ele diz aqui. Em 2 Coríntios, capítulo 4, verso de 8 a 10. 2 Coríntios, capítulo 4, verso de 8 a 10. Diz assim a palavra de Deus: nós somos atribulados por todo lado. Estou falando do apóstolo Paulo, de um camarada que no seu testemunho diz: eu fiquei na voragem do mar por um dia e por uma noite. Não era o Cleiton que estava lá. Quem estava lá era o grande apóstolo Paulo, que ficou na voragem do mar durante um dia e uma noite. Já pararam para imaginar, irmãos? Vou botar aqui um ventinho mais perto de vocês. Já pararam para imaginar o que é você ficar no meio do oceano, agarrado a sei lá o que, um pedaço de madeira, porque não existia salvatagem naquele tempo, mas ele estava agarrado em alguma coisa, durante um dia inteiro e uma noite também, e ele ficou. E aqui ele diz, nesse relato: nós somos atribulados por todo lado, contudo não angustiados. Nós ficamos perplexos, mas não em desespero. Ficamos perplexos, mas não em desespero. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Você pode ficar perplexa diante da situação. É uma situação complicada, é uma situação difícil, as respostas não estão lá, as portas não se abriram, as necessidades estão acontecendo. Você pode ficar perplexo diante disso, mas não desesperado. Você imagina o apóstolo Paulo ali segurando naquele barril, sei lá o que ele estava segurando naquela hora, no meio do oceano. Como é que sabe que ele estava fazendo? Será que ele estava maldizendo? Será que ele estava falando algum tipo de impropério? Será que ele estava amaldiçoando Deus? Não, irmãos. Ele estava ali orando, com toda certeza, falando com Deus, mas sem estar desesperado, perplexo, claro, espantado. Deus, esse negócio aqui é escuro, a beça, essa água está gelada, a beça. Perplexo, mas não desesperado. E continuando: perseguidos, mas não abandonados, abatidos. Quem diz que crente não se abate? Quem foi que falou que crente não se abate? Porém, não destruídos. E sabe quando podemos ser destruídos? Quando deixamos o desespero tomar conta da nossa alma. Quando começamos a ter atitudes contrárias à palavra de Deus e que matam a nossa fé. Aí sim, você é destruído. Sempre carregando no corpo a morte do Senhor Jesus, para que a vida também de Jesus possa ser manifesta em nosso corpo. Queridos, o desespero não nos leva a nenhum lugar. Ah, Cleiton, mas é complicado esse negócio. É complicado. E eu entendo isso. Entendo quando uma irmã para mim chegou e disse: Cleiton, eu quero crer, mas é muito difícil para mim. Porque eu estava no meio de uma situação muito difícil. Eu entendo isso, compreendo. Vocês querem saber de uma coisa?
Deus também entende, Deus também compreende, mas é por isso que nós temos o Espírito Santo. Jesus falou, ó, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar um Consolador, alguém que vai ficar convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, até o término desse mundo. Esse alguém é extremamente sensível. Você quer magoar o Espírito Santo? Não precisa fazer grande coisa. Nós conseguimos entristecê-lo apenas com um pensamento. Apenas um pensamento, e a gente entristece esse ser incrível, tremendo, poderoso, mas ao mesmo tempo tão terno, tão doce, tão meigo e tão sensível ao nosso comportamento. Por isso essas atitudes matam, porque a partir do momento que nós não mudemos de posição, que nós não mudemos a nossa postura, nós apagamos o Espírito Santo de dentro de nós, conforme está escrito na palavra de Deus. Não entre nessa pilha achando que isso nunca vai acontecer. Se você não vigiar, vai acontecer sim. Uma palavra errada que você fale, uma atitude inconveniente, um caminho desviado daquilo que Deus colocou para você, você apaga esse poderoso ser da sua vida. Justamente quem pode te dar esperança, justamente aquele que pode te ensinar para onde você deve ir. Para finalizar, lá em Marcos, no Evangelho de Marcos, nós acabamos de ler, nós vemos uma situação bem, mas muito interessante dele. Marcos capítulo 8, versos 2 a 5. Essa então é muito interessante. Jesus estava com uma multidão no deserto. Naquele tempo só se contava as cabeças masculinas. Mulher não era considerada na contagem. Tinha 5.000 homens. Vou repetir. Tinha 5.000 homens no deserto. Então, com mulheres e crianças, podemos multiplicar isso bastante. Estavam com Jesus há 3 dias. E Jesus, com aquele coração maravilhoso que ele tem, ele disse assim: eu não posso despedir esse povo. Eles estão em jejum. Vão morrer pelo caminho, vão sair se desfalecendo, se derretendo aí pelo meio do deserto. Nós vamos alimentar esse povo. Aí os discípulos, como? E aí nós vemos essa célebre frase, que a gente vê que é de uma pessoa muito madura, espiritualmente, quando ele diz assim: de onde poderá um homem satisfazer estes homens com pão aqui no deserto? Você pode ver que é uma pessoa madura que falou isso, não é verdade? Eles têm a coragem de olhar nos olhos de Jesus e dizer assim: como é que o Senhor espera o Senhor sozinho dar conta disso? Mas vamos voltar um pouquinho? Vamos voltar um pouquinho. Esse mesmo Jesus que eles viram acalmando o mar, esse mesmo Jesus que eles viram Jesus fazendo os ventos cessarem, este mesmo Jesus que eles viram curar enfermos, coxos andarem, cegos verem, esse mesmo Jesus que eles viram tantos milagres, e agora vem a cereja do bolo. Essa então não pode faltar. Houve um milagre igual a esse antes. Eles estavam também em um lugar inóspito, só que não eram 5.000 homens, eram 4.000. 4.000 pessoas. E eles chegaram para... Jesus chegou para: vem cá, vamos alimentar essa turma aí. O que vocês têm aí? Temos aqui 7 peixinhos, 5 pãezinhos. Traz aqui, manda todo mundo sentar em grupos de 50 e 100 aí. Orou sobre aquele alimento, mandou distribuir, e eles levantaram
outros tantos cestos. Todo mundo comeu, saiu com a barriga enorme, ficou saciado, e ainda se levantaram tantos cestos. Eu estou falando de um milagre que acontecera pouco tempo antes, e agora, no meio do deserto, apesar de todos esses milagres, os discípulos olham para Jesus e dizem: como é que o senhor espera resolver essa questão aí? Como é que o senhor vai fazer isso? Olha só, tem como comprar essa comida? Vocês entendem? A quarta coisa da nossa lista, meus irmãos, chama-se incredulidade. Incredulidade. Deus te fez promessas. Deus te fez promessas. E uma das promessas mais lindas que eu encontro em toda a sua palavra, para mim, essa promessa se sobrepõe a qualquer outra. E eis que eu estou convosco todos os dias. Todos os dias. O dia tem 24 horas, então ele está em cada hora desse dia, em cada minuto dessa hora, em cada segundo desse minuto. Deus está conosco todos os dias, até quando o mundo terminar. Porque quando o mundo terminar, vai acontecer o que o Carlos falou: os anjos vão vir nos pegar e vai nos levar ao encontro com Ele, e aí nós vamos ficar a eternidade inteira com Ele. Mas a promessa dele hoje está valendo. Estamos, irmãos, ficando incrédulos. Estamos desconsiderando o que a palavra de Deus nos diz. E eu vou te falar um negócio, querido. Para que o Espírito Santo possa falar com você, você tem que se alimentar desta palavra aqui. Você tem que lê-la constantemente, diariamente, porque nos momentos difíceis da sua vida, o Espírito de Deus vai lançar mão do que está escrito aqui, porque a Bíblia diz que Ele é o nosso ensinador de justiça. Ele nos ensina. Então, irmãos, precisamos ler mais a Bíblia, precisamos investir, não gastar. Nós não gastamos tempo com Deus, nós investimos. Amados, 4 atitudes que podem nos matar, 4 atitudes que podem aniquilar o Espírito Santo dentro de nós: o comodismo, o juízo de valor, a incredulidade que falamos agora há pouco, e o outro que me fugiu aqui agora. Quem pode lembrar? Quem pode lembrar? O desespero. Exatamente. Amém, irmãos? 4 atitudes. 4 atitudes, irmãos, que nós temos que tomar cuidado com elas. Não podemos desprezar a palavra de Deus. Não podemos deixar de orar. Não podemos deixar de jejuar. Tivemos um estudo maravilhoso sobre jejum aqui. Precisamos aplicar esta prática na nossa vida. Precisamos jejuar, irmãos. Os dias são difíceis, tenebrosos, e vão ficar piores. Então hoje nós estamos aqui trazendo um alerta, tentando mostrar para cada um de vocês e para mim também, que precisamos tomar cuidado. Amém? Vamos ficar de pé, queridos? Querido Deus, querido e bondoso Deus, a palavra é tua, a semente foi plantada, Senhor, creio eu, em solo fértil. Ó Deus, faça com que essa semente possa frutificar, faça com que ela possa germinar, produzir muitos frutos nas nossas vidas. Deus amado, eu te suplico que o Senhor nos ajude na compreensão de todos estes princípios que o Senhor nos ensina aqui, todos os domingos. Todos os domingos o Senhor está nos ministrando princípios, não somente na escola bíblica dominical, como nas mensagens do culto. O Senhor tem nos ministrado, nos ensinado. Deus, não permita que ao sairmos daqui, venhamos a nos esquecer de tudo aquilo que o Senhor falou.
Senhor, nos ajude a nos lembrar de todas estas coisas. Oh, meu Pai, prepara-nos para a Tua vinda. Prepara-nos, ó Deus, para a Tua vinda. Prepara-nos, ó Deus, para o encontro contigo nos ares. Que nós sejamos achados como Paulo, como o apóstolo Paulo fala, não na nossa própria justiça, mas na Tua justiça, Senhor. Ó Jesus Cristo querido, toma conta desta igreja que é Tua, porque Tu és o cabeça dela. Pai amado, nós aqui que estamos à frente, liderando, falando, não podemos entrar no coração dos irmãos, das pessoas, mas o Teu Espírito pode fazer isso. Oh, meu Deus querido, tenha misericórdia de todos nós. Senhor, ajuda-nos nessa jornada, nesta caminhada. Não permita, Pai, que desanimemos. Não permita, Senhor, que fujamos a nossa responsabilidade. Ó Deus, os desafios, manda os desafios que o Senhor desejar. Estamos prontos, ó Deus, para exercê-los, para fazer a Tua vontade. Dá-nos sabedoria, ó Senhor, e cuida de nós. Acompanha cada um de nós aqui para as suas casas, debaixo da Tua paz, debaixo da Tua segurança. Dá-nos, ó Deus, uma semana na Tua presença. Meu Deus, que possamos produzir, possamos fazer tudo aquilo para a honra e para a glória do Teu nome. Traz-nos de volta na terça-feira para a nossa reunião de oração, para o culto de domingo. Senhor querido, tem misericórdia de nós. Pai, abençoa todos aqueles que estão nos ouvindo remotamente, que por uma razão ou outra não puderam estar conosco aqui agora, mas que essa bênção seja estendida a eles também. Desde já, meu Senhor, te agradeço, em o nome santo do Senhor Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as consolações e a comunhão do seu Santo Espírito, seja sobre todo o povo de Deus aqui reunido, desde agora e para todo sempre. Amém.